No vídeo de ontem eu expliquei por que é que as virtudes são muito mais valiosas do que qualquer riqueza material que nós possamos adquirir ou receber nesse mundo. E uma das maiores catástrofes da humanidade é justamente o fato de que aqueles bens que são mais desejáveis, que são mais valiosos e que são mais capazes de nos trazer a felicidade, são justamente os bens que acabam sendo mais desprezados pelos homens. Por que isso acontece? Porque as pessoas se encantam por coisas que valem menos e que são até mais difíceis de adquirir e são mais incertas de se adquirir. Você pode passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro e não alcançar esse dinheiro, não alcançar a riqueza, não alcançar uma abundância de bens materiais. Ou você alcança os bens materiais, mas logo você perde tudo porque você fica doente ou porque você morre, enfim. Então são coisas incertas que trazem muitas incomodações e que não são capazes de nos dar tanta felicidade como as virtudes nos dão. Então as virtudes elas nos aproximam muito mais da felicidade e elas têm também uma recompensa eterna. Então as virtudes elas nos trazem uma satisfação maior do que os bens materiais são capazes de nos fornecer. Elas, uma vez que nós adquirimos, são muito mais difíceis de serem perdidas, porque nós só podemos perder por culpa nossa, e ninguém pode nos tirar, se nós não quisermos abrir mão dessas virtudes, e nós também levaremos essas virtudes para outra vida, ou seja, são coisas que uma vez que nós adquirimos, nós não perdemos mais, de certa forma. Então, é de fato aquilo que mais vale a pena nos esforçarmos para alcançar e aquilo que vai de fato tornar a nossa vida melhor. E eu quero explicar isso ao longo desses próximos vídeos. Então, pretendo fazer uma série de vídeos, eu acho que eu vou separar isso tudo numa playlist e aos poucos nós vamos tentando trazer mais clareza sobre esse assunto. Então, o que são as virtudes? Eu sei que poucas pessoas de fato entendem o que são as virtudes, ainda quanto mais depois nós falaremos sobre cada virtude em específico e vocês verão que existe muita coisa, muito assunto para ser discutido sobre isso, que são assuntos muito interessantes e que nos importam muito, que não são muito necessários, né? Infelizmente a maioria das pessoas não quer saber sobre essas coisas porque virtudes são meios para adquirir bens espirituais e as pessoas estão mais interessadas em descobrir os meios para alcançar bens materiais. Então, enfim, cada um vai atrás daquilo que quer e cada um acaba encontrando aquilo que quer. Então, o que são as virtudes? As virtudes nada mais são do que bons hábitos. E o que é um hábito? Um hábito é uma característica que principalmente os animais possuem, de uma vez que eles repetem determinada ação, essa ação acaba como que fazendo parte deles, né? O que isso significa? Todo mundo sabe no final das contas o que é o hábito, né? Mas é bom passar aqui para relembrar. Então, essa ação ela vai ser cada vez executada de forma mais fácil, ou seja, mais pronto, você vai ter mais... me fugiu a palavra. Você vai ter mais disposição, predisposição a repetir aquele ato, mais inclinação, seria a palavra para repetir aquele ato, e você vai ter mais facilidade e controle na execução daquele ato. Então, a pessoa quando começa a aprender a jogar bola, ela sai com a bola, e tropeça na bola, pisa em cima da bola, não tem controle daquilo, né? E aos poucos, conforme ela vai repetindo aquilo, aquela ação vai ficando cada vez mais controlável, até que ela adquire de fato o hábito. É quando a gente diz que alguém aprendeu a jogar bola, ou que alguém é bom em jogar bola. Por quê? Porque ele tem o hábito de jogar bola. Ele como que absorveu aquela ação em si. E, portanto, ele tem o controle daquela ação. Ele consegue colocar todos aqueles atos de maneira ordenada para a consecução de um fim. Então, isso é um hábito, tá? O horário que você dorme, se você dorme sempre no mesmo horário, é um hábito. O horário que você come é um hábito. A maneira com que você fala é um hábito. Até o seu próprio conhecimento são hábitos. Então, todas as ações humanas, elas têm o potencial de se tornarem hábitos, e a nossa vida inteira é repleta de hábitos. E os nossos hábitos, de certa forma, fazem com que nós sejamos quem nós somos, né? Para você mudar quem você é, você precisa mudar os seus hábitos. Então, nesses hábitos, nós podemos fazer uma divisão aqui e separar os bons hábitos dos maus hábitos. Os bons hábitos serão as virtudes, os maus hábitos serão os vícios. Mas como é que nós sabemos que um hábito é bom ou que um hábito é ruim?
nós temos que olhar para o que é um bom homem. Tá? Como assim? Vai ficar mais fácil se nós olharmos, por exemplo, uma planta. Como é que nós sabemos que uma planta é boa? O que uma planta precisa ter para você dizer, esta é uma boa planta, esse é um bom pé de alface, essa é uma boa árvore? Ela precisa realizar certas perfeições que ela possui em potência pelo simples fato de ser uma planta. Então, quais são as potências, essas perfeições que uma planta pode alcançar? Ela pode crescer e ela pode se multiplicar. Então, quando você vê uma planta vigorosa, saudável, quer dizer que ela está crescendo bem e você vê que ela produz muitos frutos. Né? Então, você diz, poxa, essa é uma boa planta. Né? Se você planta para você comer, por exemplo, então você já está usando a finalidade, colocando a finalidade dela em si mesmo, em você, porque não tem nada de errado. Então, você vai querer que ela produza mais uma determinada perfeição do que outra. Por exemplo, você quer que ela produza mais frutos do que sementes, por exemplo. Mas enfim, são as perfeições dela. Desde que ela cumpra essas perfeições, você vai dizer é uma boa planta. Mas se você for para um animal, não basta que ele simplesmente cresça bem, que ele tenha um corpo saudável, robusto e se reproduza. Por quê? Porque o animal tem outra perfeição que é até de certa forma mais nobre do que essas outras duas. Ele é capaz de se mover por si mesmo e fazer certas coisas por si mesmo. E se ele não cumpre bem essas perfeições, essas potências, então você não vai dizer que ele é um bom animal. Você tem uma vaca, a vaca ela está gordinha, está saudável, ela é capaz de reproduzir, mas ela não é capaz de andar. Ela fica a vida inteira deitada na estrebaria. Você vai dizer que é uma boa vaca? Não é uma boa vaca, ela é uma vaca defeituosa. Por quê? Porque ela precisa executar bem essas suas perfeições, que é de se movimentar. Então você tem uma vaca que corre bem, que se movimenta bem, além de ser saudável e se reproduzir bem. Então você vai dizer, poxa, essa é uma boa vaca. Vai ser um bom leão, um leão imponente, que é capaz de correr, saltar, caçar, enfim, ele é capaz de se movimentar e fazer de forma adequada as ações por si mesmo. Então, esse é um bom leão. Tá? Mas no ser humano, nós temos as virtudes vegetativas, nós temos as virtudes animais, porém nós temos, além disso, uma virtude intelectual. Então, não basta que nós sejamos saudáveis, que nós sejamos capazes de nos multiplicar, que nós sejamos capazes de nos movimentar e fazer as coisas por nós mesmos. Para que nós sejamos bons homens e boas mulheres, nós precisamos ordenar toda a nossa ação, todas as nossas ações, todos os nossos atos, de acordo com a razão, porque nós temos o intelecto. Então, as primeiras virtudes, nós podemos dizer, os primeiros bons hábitos seriam aqueles que dizem respeito à própria inteligência. Então, a pessoa é capaz de usar bem a sua inteligência. E o que significa usar bem a sua inteligência? Ela se utiliza das suas faculdades da maneira correta para alcançar e entender a verdade. Essa é a primeira coisa. Entendendo a verdade, ela vai entender o que é o bem, ela conhece o bem. Então essas são as perfeições últimas que o homem precisa ter para ser um bom homem. E uma vez que ele entende o que é o bem, ele possui também, nessa sua faculdade intelectual, uma vontade livre, ou seja, ele é capaz de fazer certas coisas ou não fazer, de acordo com o que ele queira, diferente dos animais que são movidos unicamente pelos seus sentidos, pelos seus instintos. O homem é capaz de decidir se ele quer fazer certas coisas ou não. Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa conhecer qual é o verdadeiro bem e distinguir quais são os verdadeiros males, o que acontece na maioria das pessoas, e porque elas vivem vidas viciosas e, portanto, tristes, é que elas trocam as coisas. Elas costumam ver bens parciais como se fossem bens absolutos. Né? É o caso da pessoa que acha que a riqueza é o que vai trazer mais felicidade, ou ela ser uma pessoa muito famosa, muito desejada por todo mundo, é o que vai fazer ela ser feliz. Ela coloca um bem parcial como se fosse o bem absoluto, e esquece um bem absoluto. Ela não conhece o verdadeiro bem. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer o verdadeiro bem. E uma vez que nós conhecemos o verdadeiro bem, não bastaria conhecer o verdadeiro bem, mas não agir de acordo com isso. Porque você não submeteria a sua vontade, o seu livre-arbítrio, a esse bem verdadeiramente, esse verdadeiro bem que você conhece. Então, para um hábito ser virtuoso,
ele precisa ser um hábito, uma ação que você repete diversas vezes e acaba se incorporando em você, que esteja sempre de acordo ou ordenado para esse último bem, para a finalidade da vida humana, que é justamente a perfeição do intelecto. E qual é a perfeição do intelecto? Conhecer e amar a Deus. Então, todos os bons hábitos são aqueles que, de uma forma ou de outra, estão ordenados com esse sumo bem que é alcançado pelo intelecto, que é o de conhecer e amar a Deus. Todos os hábitos que estão fora disso, que não são condizentes com isso, são maus hábitos. Então, por exemplo, o animal ele faz as suas necessidades em qualquer lugar, porque ele não tem uma razão para ordenar isso. Tá tudo bem, tá tudo certo. A vaca faz suas necessidades no pasto e tá tudo certo. Agora, o homem não pode fazer suas necessidades em qualquer lugar. Ele precisa fazer isso de forma ordenada. Se ele fizer, sei lá, suas necessidades no meio da sala, ele está agindo de forma bagunçada, de forma desordenada. Não é condizente com alguém que é capaz de conhecer a sua situação e conhecer o verdadeiro bem. E é daí que vão surgir todas as virtudes, que são várias e que se estendem a todos os atos humanos. Então nós temos as virtudes teologais, a caridade, a fé e a esperança, e nós temos as virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Então, nós vamos agora nos próximos vídeos falar um pouco mais sobre cada virtude em particular, e eu também gostaria de falar antes disso ainda, por que é que as virtudes são capazes de nos trazer felicidade e por que é que uma vida sem virtudes é uma vida triste e infeliz, tá bom? Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo. Por enquanto é isso, desculpem o barulho, vocês sabem que eu não tenho controle sobre isso. Não deixe de comentar aqui o que você acha desse tipo de vídeo, seus comentários me ajudam muito. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima. Tchau.